Ok, galera. Bom dia novamente. Vamos dar início aqui à nossa aula. Tá? Lembrando que nós estamos dentro do capítulo de hidrostática, que é o volume 1, lá dos tópicos de física, que é o último capítulo também lá do volume 4, né, do Bernoulli. Nós começamos a falar sobre densidade e pressão, que são dois conceitos básicos, né, para a gente poder entrar de vez aí na hidrostática, né? O conceito de densidade, pressão e aquelas transformações de unidades, né? São bastante importantes aqui nessa parte. Tanto é que o exemplo que eu vou fazer hoje, a gente vai ter que fazer algumas transformações de unidade para poder resolver o problema corretamente. Então, é importante a gente dominar também essa parte. Então, hoje a gente vai ver aqui o teorema de Stiglitz. Mas antes, bora ver aqui uma definição, um conceito aqui de pressão hidrostática, ou pressão exercida por uma coluna líquida, né? Como é que a gente vai calcular a pressão exercida por uma coluna líquida? Só destacar aqui. Ok, vamos lá. Qualquer problema, você me avisa aí. Está compartilhando a tela ou não? Tá sim. Ah, tá, né? Beleza. Galera, seguinte, ó. Como é que eu calculo? Como é que eu calculo a pressão exercida por essa garrafa nessa superfície aqui? Vamos lá. O que eu faço? Eu pego o peso dela e divido pela área, né? Pressão é força sobre a área. Por acaso, eu observo que a área da tampa é menor, né? Então, se eu coloco aí de cabeça para baixo, ó, então a pressão aumenta, né? Porque quando diminui a área, aumenta a pressão, não é isso? Pressão é força sobre a área. Pressão e área é inversamente proporcional. Então, tu pega esse peso, divide pela área. E assim você faz para qualquer coisa, né? A pressão exercida por um corpo é você pegar a força que esse corpo faz e divide pela área. Então, Tio, imagine um recipiente com líquido qualquer e eu vou tirar uma coluna líquida. A coluna, como fosse um cilindro, como fosse uma garrafinha dessa de água. Claro, sem o plástico, né? Como se fosse possível, né? Se fosse possível pegar só essa água que está aqui dentro, essa coluna líquida, trazer para cá, para fora, né? Bora ver, vamos supor que é possível fazer isso. Então, essa coluna líquida, ela tem uma altura H, ok? Ela tem o peso dela, porque essa quantidade de água que tem aqui, ó, ela tem a massa dela. Então, consequentemente, ela tem o quê? Ela tem um peso. Tranquilo? E a área da base. Então, como é que eu calculo a pressão dessa coluna líquida? Simples. Usa a definição. Tu vai pegar a força que essa coluna líquida faz nessa área aqui embaixo. Beleza? Vamos lá. Força é a força-peso. É a força-peso. mg. Só que massa é densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume. E o volume, como é que eu faço para calcular o volume dessa coluna líquida? Área da base vezes altura, né? Como é que eu faço para calcular o volume, a quantidade de água que tem nessa garrafa? Eu pego a área da base, como ele é uma garrafa cilíndrica, eu posso pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, eu calculo o volume de água que tem aqui. Então, bora fazer isso. A área da base vezes a altura. Só que a área aqui, ó, vai embora com essa área. Olha o que sobra. A DGH. Então, essa expressão é a expressão que a gente vai utilizar para calcular a pressão da coluna líquida, né? A pressão exercida por uma coluna líquida ou pressão hidrostática, tá bom? Ou pressão hidrostática, ok? Eu só esqueci de colocar aqui, foi a unidade, né? Quais são as unidades que a gente vai utilizar? O seguinte, você sabe que essa gravidade sempre ela vem em quê? Ela vem no SI.
Essa gravidade, ela sempre aparece em metro por segundo ao quadrado. Então, gente, eu não posso colocar algumas grandezas no SI, outras não. Então, pelo fato dessa gravidade sempre aparecer em metro por segundo ao quadrado, essa altura a gente coloca em metro. Essa altura a gente coloca em metro, tá? Essa densidade, qual a unidade de densidade no SI? Qual é a unidade de densidade no SI? É quilograma por litro? É grama por centímetro cúbico? É quilograma por metro cúbico? Me ajuda. Qual é a unidade de densidade no SI? Esquecer, hein? É o quilograma Esqueci. por metro cúbico. Ok, gente? Muito bem. Ora, se todas essas unidades estão no SI, então diz para mim qual vai ser a unidade de pressão. Vamos lá, me ajuda aí. Qual vai ser a unidade dessa pressão? Newton por metro quadrado. Que é a mesma coisa de Pascal. Beleza, meus amiguinhos? Pascal. Então, fique ligado nessas coisas. Tá aí. Então, a pressão exercida por uma coluna líquida ou pressão hidrostática vai ser calculada por essa formulazinha, DGH. Né? Densidade, gravidade e altura. Ok? Observe que a pressão P independe da área. Isso aqui é interessante. Observe que a pressão P independe da área. Né? Não tem área na fórmula. Tem densidade, tem gravidade, tem altura. Aí ele coloca, como D e G são constantes, como a densidade e a gravidade são constantes, então a mudança de pressão vai ser devido à mudança de altura, né? Já que o líquido é o mesmo, já que a gravidade é a mesma. Então, para mudar essa pressão hidrostática, você tem que mudar a altura. Tem que mudar a altura da coluna líquida. Tudo bem? Isso aí traz uma consequência interessante. Por exemplo, tá vendo? Eu estou aqui numa sala de aula. Vamos supor que essa sala de aula ela vai virar uma piscina. Essa sala de aula vai virar uma piscina gigante. Tá, acredita? Essa sala de aula vai virar uma piscina gigante, porque eu vou encher de água, ó. Eu vou encher de água aqui essa sala. Pronto, até no teto. Água que não acaba mais, certo? Tio, Água. Oi. se a gente vai fazer uma questão, por exemplo, de oceano, aí eles podem cobrar, tipo assim, a diferença de densidade de um oceano para outro? A diferença de densidade De um oceano para outro, já que um é mais, às vezes um tem mais sal do que o outro, aí acaba que. pode dar uma diferença. Tem uma diferença sim. Né? Se você mudar a densidade, vai dar uma diferença. Se você mudar a quantidade de sal, né, na salinidade da água, muda a densidade. Viu? Pode ocorrer sim. Tá? Ó, vamos imaginar duas situações. Eu estou aqui é a mesma sala de aula, apesar do desenho ficar um pouquinho maior. Eu vou encher a sala com água, até no teto. Em outra sala, do mesmo tamanho dessa aqui, eu vou pegar apenas uma mangueira, ó. Vou pegar uma mangueira, colocar no cantinho da sala aqui, uma mangueira de jardim, tem? Uma mangueirazinha de jardim, beleza. Eu vou colocar bem no cantinho da sala. Bem no cantinho da sala, e vou colocar água. Essa mangueira bem fininha, mangueira de jardim. Aí a altura aqui é H, e a altura aqui também é H, né? A altura aqui também é H. Olha que interessante. Imagine você nessa sala de aula bem aqui, com água até no teto. Com água até no teto. Imagine agora uma mangueira bem fininha no canto da sala, com água também até no teto. Mas a quantidade de água que tem aqui é bem pequena, né, gente? É bem pouca, né? Olha a quantidade de água que tem aqui. Aí eu pergunto para você, a pressão bem aqui, nesse ponto, será que ela é maior do que a pressão nesse outro ponto aqui? Vamos lá, pressão no ponto A, pressão no ponto B. Será que a pressão no ponto A é maior do que a pressão no ponto B pelo fato
Na sala A, você ter mais água do que na sala B, aqui só nessa mangueirinha? Será que a pressão no ponto A é maior do que a pressão no ponto B? E aí, são duas salas vizinhas, uma está cheia de água e a outra só tem uma mangueirinha. Lá, duas salas vizinhas, tudo é água, água, a gravidade é a mesma, G. Será que a pressão no ponto A é maior que a pressão no ponto B, gente? É não, professor. Olha para a fórmula, poxa, olha. D é a mesma água, beleza. G é o mesmo ambiente, beleza. H, a mesma altura. Então, a pressão que toda essa quantidade de água faz no ponto A vai ser igual que essa pequena quantidade de água faz no ponto B. Professor, mas não faz sentido, aqui é água demais. O que vai mudar, gente, é a força. Aí é outros 500. Porque força é pressão vezes a área. Tudo bem que a pressão é a mesma, mas é claro que a quantidade de água que tem na sala é maior. Olha a área de contato. Então, se você aumenta a área, você aumenta o quê, gente? Aumenta a força, considerando que a pressão é a mesma. Então, a pressão não muda. Tudo bem? Porque é DGH, só se você mudar a altura. Agora, se a questão perguntar se a força que ela faz no chão, tudo bem, aqui tem mais água, tem mais peso, tem mais massa. Aí a força que ela faz no chão é maior do que a força que essa pequena coluna faz aqui. O que vai mudar é a força, tudo bem? Mas a pressão é a mesma. Beleza, né, gente? Então é assim que a gente vai calcular a pressão exercida por uma coluna líquida, DGH. Densidade, gravidade e altura. Tranquilo, né? Muito bem, vamos lá, vou avançar. Vou aqui para outra. Visando obter um dado importante para análise de situações hidrostáticas, vamos calcular o acréscimo de pressão registrado por um mergulhador que se aprofunda verticalmente, né, na água 10 metros, na água de um lago, admitida homogênea e com massa específica, 1.000 kg por metro cúbico. A massa específica da água é a densidade, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a formulazinha da pressão hidrostática, né? Se eu quero calcular a variação de pressão devido a uma variação de altura, eu vou escrever assim, né? ΔP é igual a DG ΔH, né? Porque quando muda a altura, muda a pressão. Então, bora só substituir os valores. Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Gravidade, 10. E altura, 10. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1 vezes 10 a 5 Pascal, que é a mesma coisa de Newton por metro quadrado. Só que 1 vezes 10 a 5 Pascal nós já vimos na semana passada. É um ATM, né? Inclusive, é uma relação importante para a gente memorizar sempre. Um ATM é igual a 10 elevado a 5 Pascal. Então, moral da história. A cada 10 metros que você vai afundando, né, vai entrando na água, a pressão ela aumenta 1 atm. Olha que interessante. Na água, claro, se mudar o líquido, muda a densidade, aí é outra relação. O óleo é menos denso, você tem a gasolina, tem o mercúrio, mas na água, a cada 10 metros que você entra, a pressão aumenta quanto? 1 atm. Então, a cada 10 metros que você sobe, a pressão diminui 1 atm. Agora, eu não posso levar essa relação para o ar. Por exemplo, estou bem aqui. O professor quer dizer que a cada 10 metros que eu subo aqui no ar, a pressão cai em 1 atm? Não. A densidade do ar é diferente da densidade da água. A densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico. Do ar, se me falha a memória, é 1,25. 1,25 para 1.000, a diferença é muito grande. Então, para a água, como é um líquido que a gente vai utilizar bastante aqui hidrostática, é uma relação importante, né? Como é que chama? É uma relação mesmo, uma relação importante. A cada 10 metros que você entra na água, a pressão aumenta quanto? Aumenta 1 atm. Tudo bem? Beleza, né? Vamos lá. Vamos avançar.
Agora sim, né? Agora vamos entender o teorema de Stirling. O que que diz o teorema de Stirling? Imagine um líquido, né? Um líquido qualquer. Aí você tem dois pontos, né? Um ponto X e um ponto Y. Lembrando que o ponto X, a pressão no ponto X, ela é menor do que a pressão no ponto Y. Porque a altura do ponto Y é maior do que a altura do ponto. A altura, gente, você mede para cima aqui, viu? Você mede em relação à superfície livre da água, não é em relação ao chão, não. Não vai dizer que o ponto X, a pressão é maior porque ele é mais alto, não. Na verdade, a altura dele é menor em relação à superfície livre da água. Então, a pressão do ponto Y é maior do que a pressão do ponto X, ok? Muito bem. Então, entre esses dois pontos, vamos imaginar que aqui tem uma coluna líquida, né? E realmente tem, né? Você tem uma coluna líquida aqui, ó. Só que essa coluna líquida, ela está em equilíbrio, porque o líquido está em equilíbrio. O líquido está em repouso. Então, é como se fosse uma garrafinha no meio dessa piscina aí, vamos supor, né? E está parado, ou seja, essa garrafa nem desce e nem sobe. Então, imagine uma coluna em equilíbrio. Ora, para você ter esse corpo em equilíbrio, lá nas leis de Newton, você estudou isso. Para estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser quanto? Zero. Então, já tem um peso para baixo dessa coluna líquida, né? Aqui nesse ponto aqui, existe uma força para baixo, um Fx. Ora, se tu tem duas forças para baixo, para equilibrar essas duas forças para baixo, deve existir alguma força para onde? Para cima. Porque senão ele só desceria, né? Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que Fx mais P é igual a Fy, porque esse cilindro, né, essa coluna de água, está em equilíbrio. Bacana? Fx mais P igual a Fy. Aí eu vou isolar o P. Aí fica Fy menos Fx igual a P. Agora eu vou dividir todo mundo por A. Eu vou dividir pela área. Aí fica Fy sobre A, Fx sobre A, Mg sobre A. Só que força sobre área, isso é o quê? Isso é pressão. Então, Fy sobre A, eu vou chamar de Py, ok? E Fx sobre A, eu vou chamar de Px, que é a pressão. Massa é dV, densidade vezes volume. Volume é a área da base da altura. A área vai embora com a área. Olha o que eu tenho. Aí é o teorema de Stirling. Na verdade, o teorema de Stirling é a própria pressão exercida pela coluna líquida. Então, o que diz o teorema? É o enunciado dessa forma. O que diz o enunciado dessa forma? Diz o seguinte, ó, que a diferença de pressões entre dois pontos de um líquido homogêneo em equilíbrio, ou seja, em repouso, paradinho, né? Sob a ação da gravidade, é calculada pelo produto da massa específica, pela gravidade e pelo desnível. O desnível é a diferença, né, de altura entre dois pontos. Isso aqui é o teorema de Stirling, tá bom? Do teorema de Stirling, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso dizer que... Não, vou botar no outro slide, porque o ponto X está dentro d'água. Eu queria que ele estivesse na superfície. Mas, espera, esquece aqui. Vamos lá. Então, eu posso, pelo teorema de Stirling, eu posso dizer o seguinte. Que a pressão, olha só, que a pressão em um ponto qualquer de um líquido, ele vai ser dado pela pressão atmosférica, ou seja, a pressão do ar que está aqui fora, ok? Mais a pressão hidrostática, que é a pressão da coluna líquida, dGH. Então, é uma soma, ó. Então, a pressão nesse ponto aqui é a pressão atmosférica, a pressão de fora, mais a hidrostática. Aí surge aqui essa fórmulazinha bonitinha que a gente vai aplicar bastante aqui nessa parte. Aí, qual seria o gráfico dessa fórmula, né? Da pressão em função da altura? É uma reta. Ele começa de um valor, que isso aqui é uma função do primeiro grau, né, gente? Y é igual a B mais AX, aquela história, né? O valor de B é onde ele corta o eixo Y, aquele valor constante, né?
Aí depois ele só cresce. Por quê? Porque a altura vai mudando e a pressão também vai mudando. Tá bom? Então, ó, baseado nessa equação, é por isso que você chega à conclusão que quanto mais alto uma caixa d'água, melhor para a pressão. Né? Para quem mora em apartamento, vamos supor um apartamento de 10 andares, né? Quem mora lá no 10º andar, ó, a pressão da água não vai ser tão forte quanto a pressão de quem está lá no primeiro andar. Aqui, ó. Por quê? Porque quem está lá no último andar, ó, a caixa d'água está bem próxima. Então não vai ter uma pressão tão grande. Por quê? Porque essa altura não vai ser tão grande. Aqui, ó, esse experimento bem simples. Você pega uma garrafa, fura em 3 locais. Se você prestar atenção, esse furo mais acima aqui, ó, é onde tem a pressão menor. É por isso que ele cai antes, ó. Tá vendo? Agora, esse furo aqui não. Esse furo, ele tem uma altura maior. É por isso que o jato dele vai mais longe, ó. Porque ele tem uma pressão maior. Né? Então, quando você constrói uma casa, né, até fiquei chateado com a casa que eu construí, que o engenheiro botou a caixa d'água na laje, e eu confiei que dá uma pressão boa, mas não dá. Você constrói uma casa, o ideal é que você, sei lá, né, você já viu, né, que tem umas caixas que tem um elevado assim, né, como é que chama? Esse formato, esse paralelepípedo, né, na vertical, aquilo é exatamente para você colocar a caixa d'água num ponto mais alto, você ter a pressão boa. Porque se você coloca a caixa d'água logo acima da laje, não vai ficar legal, né? O chuveiro vai ficar fraco, a torneira vai ficar tudo fraco. Então, o ideal é que você não coloque logo acima da laje. Você faça um projeto, né, com a caixa d'água mais alta para poder dar uma pressão melhor, tá? Para a água ficar mais forte. Aqui em Teresina, lá não sei se alguém mora aqui no Parque Piauí, Lorival Parente, lá tem uma região conhecida como região das caixas d'água, né? Lá tem bem umas 3, 4 caixas d'água enormes ali. Eu não sei se lá é o lugar mais alto de Teresina. Mas se não é, é um dos lugares mais altos. Então é o seguinte, lá da estação existe uma bomba que, né, leva essa água para lá. Beleza. Aí de lá, aquela água é distribuída para boa parte de Teresina. Eu não sei se tem outro local que tenha uma quantidade de caixa d'água tão grande como tem lá. Mas ele é um lugar alto, é só abrir lá as torneiras, né? E essa água aí ela vai ser distribuída por Teresina. Tudo bem? Então, exatamente é porque ela está no lugar mais alto. Beleza, né? Vamos lá. Aí, baseado no teorema de Chi, você tem 2 consequências no teorema de Chi. A primeira é: todos os pontos de um líquido em equilíbrio sobre a ação da gravidade, situados em mesmo nível, suportam a mesma pressão. Então, se você prestar atenção aqui, ó, os pontos 1, 2 e 3, eles estão no mesmo nível. Aí, quando a gente fala mesmo nível aqui, ó, é em relação à superfície livre. Se você pegar a superfície livre aqui, ó, essa altura é a mesma. Né? Por mais que exista aqui uma curva, mas tem que ver que a pressão atmosférica, como a superfície ela é aberta, não é só o ponto 2 que vai sentir a presença da pressão atmosférica, né? O ponto 1 também ele sente a pressão, a influência da pressão atmosférica. Né? Tem um teorema chamado Teorema de Pascal, que a gente vai ver mais na frente, que diz que o acréscimo de pressão sofrido por um ponto líquido, ele é transmitido integralmente a todos os pontos líquidos. Tá? Então, apesar de você ter essa superfície por aqui, mas olha, é aberta lá. Então, a pressão provocada, o aumento de pressão provocado aqui pela pressão atmosférica, ela é transmitida para todo o líquido. Tá bom? Então, não é obrigado ter líquido aqui também, não. Tá? Então, como esses 3 pontos estão no mesmo nível, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. Aí, aplicando o teorema, olha o que eu tenho aqui, ó. Aplicando o teorema, né? Vamos pegar 2 pontos, ponto 1 e ponto 2. Então, P2 menos P1 é igual a DGH. Só que tu vai pegar a diferença de altura entre esses 2 pontos. Ora,
Qual é a diferença de altura entre esses dois pontos? É zero. Então, conclusão, P1 igual a P2. Tá? Então, se está na mesma altura, vai estar na mesma pressão. Segunda consequência. Vamos ver. Vamos lá. Segunda consequência. Desprezando os fenômenos relativos à tensão superficial, a superfície livre de um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade é plana e horizontal. Que interessante. Plana e horizontal. Você nunca vai ter essa configuração aqui, ó. Não dá. Vamos lá. Aqui tem uma garrafa d'água, beleza? Dá para você enxergar aí, né? Observe que ela é plana e horizontal. Se eu virar essa garrafa d'água, será que vai ficar igual à imagem aí da tela? Eu acho que não. Vou virar aqui. Virei. E aí? É plana e horizontal. Pode ver, ó. Ela é plana, ela não ficou no formato aqui. Vou virar. Olha, ó, plano, horizontal. Olha. Plano e horizontal. Em nenhum momento você vai ter, ó, plano horizontal. Ó. Então, isso aqui é impossível. Bora ver. Bora aplicar. Vamos aplicar o teorema de Chip para ver se realmente confirma a ideia. Vamos lá, o que é o teorema de Chip? Que P2 menos P1 é igual a dGH. Mas se você prestar atenção, quem é que está acima do ponto 1? Só a pressão atmosférica, eu vou chamar de P0. Quem é que está acima do ponto 2? Só a pressão atmosférica, que eu vou também chamar de P0. Ok? Então, bora lá. Ora, como P2 é igual a P1, que é igual à pressão atmosférica, joga na fórmula lá em cima. Quanto é P0 menos P0? É zero. Ou seja, dGH é igual a zero. Como esse D não é zero, como esse G não é zero, quem é que vai ser zero aqui para zerar tudo? É o H. É o H. Ou seja, concluímos então que não existe um desnível. Não existe um desnível entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, isso aqui não é possível. Está bem aqui. Está bem aqui. À medida que você girar aqui, ó, vai ver que ela vai ficar todo tempo uma linha na horizontal. Ó. Todo tempo. Ó. Ela não ficou inclinada. É a garrafa que está inclinada. Dá a sensação que a superfície também está, e não está. Vai ver que ela é todo tempo plana e horizontal. Tudo bem? Então, duas consequências. Pontos que estão no mesmo nível, mesma pressão, e uma superfície líquida, ela vai ser sempre plana e horizontal. Tá bom? Ok. Agora, se o líquido, se ele está submetido a uma aceleração, aí é outra história. Esse líquido aqui, ó, ele não está submetido a uma aceleração, ele está em repouso. Ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme, tá? Agora, se ele está sujeito a uma aceleração normal, acho que não sei se dá para perceber aí, mas, ó, se eu fizer isso um movimento rápido com a garrafa para cá, para a direita, pode ver que ela vai bem aqui, ó, ela vai subir aqui, ó. Subiu, ó. Porque é uma aceleração. É igual quando você pisa no acelerador do carro, você é jogado para trás entre aspas, né? Porque ali é inércia. Então, quando você pisa no acelerador, você, né? O carro vai para frente e você fica. Aí dá a sensação que você foi jogado para trás. É a mesma coisa aqui. Se eu coloco uma aceleração aqui, ó. Tudo bem. Interessante que eu posso também provocar uma aceleração. Mas se depois eu manter a velocidade com velocidade constante, ela fica no horizontal. Ou seja, a aceleração tem que ser zero. Aceleração zero. Ou o corpo está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme. Então, só no momento da aceleração que pode ficar assim. Aí, tudo bem. Tá? Aí, isso aqui, ó, essa parte eu vou pular, porque não é o do nosso interesse na aula de hoje, tá bom? Aí eu coloquei mais coisas aqui, ó, para a gente poder analisar qual é a forma que a gente utiliza para resolver esse tipo de problema, tá bom? Aí eu coloquei duas situações legais aqui que não tá no nosso livro, tá? Eu já fiz o comentário dela, depois você pega lá na minha
A gente resolveria esse tipo de questão bem interessante. Está toda aqui comentadinha, ó, bonitinha aqui. Tá certo? Depois você dá uma olhadinha lá. Aí eu coloquei mais uma questão também, baseado nessa ideia de uma caixa, né? Uma caixa d'água com aceleração, aí tudo bem, ele fica naquele formato. Também já está toda comentada aqui. Beleza? Aí eu não vou trabalhar essa parte com vocês agora, não. Então, vamos trabalhar, por enquanto, só com líquidos em equilíbrio, tá? Em repouso. Líquidos com aceleração, por enquanto, não. Tá? Vamos devagarzinho. Vamos devagar, que o andou é de barro, né? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Bora pegar um exemplo. Vou pegar uma questão do livro e fazer aqui junto aqui. Deixa eu... aqui. É a questão 20 da página 622. Ah, beleza. Agora estou vendo aqui. Olha, a gente fez experimento para um trabalho laboratório. Esse da garrafa foi, olha, de hidrostática, né? Legal. Muito bom. Muito bom. Opa, cadê, meu Deus? O PowerPoint não aparece. Ah, peraí. Fazer bem aqui o negócio. Tá abrindo aqui. PowerPoint. Acho que agora vai. Peraí. Pronto, agora foi. Galera, vamos fazer essa questão aí, ó. Essa questão está na página 622. É os tópicos de física, tá? Não é um livro do Bernoulli, não. Tópicos de física. Página 622. Questão 20. Olha, em um vaso em forma de cone truncado são colocados 3 líquidos immiscíveis. O menos denso ocupa um volume cuja altura vale 2 centímetros. E o de densidade intermediária ocupa um volume de altura igual a 4 centímetros. E o mais denso ocupa um volume de altura igual a 6 centímetros. Supondo que as densidades dos líquidos sejam 1,5, 2 e 4 gramas por centímetro cúbico, respectivamente, responda qual é a força extra exercida sobre o fundo do vaso devido à presença dos líquidos. Ou seja, ele está desprezando aqui a pressão atmosférica. Ele só quer a força exercida devido à presença dos líquidos. Então, ele está desprezando aqui a pressão do ar. Tanto é, gente, que na questão ele nem deu a pressão atmosférica local. É porque toda vez que o recipiente está aberto, a gente tem que considerar a pressão atmosférica para calcular a pressão total lá embaixo. Mas como ele quer só devido à presença dos líquidos, então ele está dizendo para você desprezar a pressão atmosférica. Tá bom? Uma prova disso que ele também não deu a pressão atmosférica local. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Vamos chamar isso aqui de líquido 1, líquido 2, líquido 3. Então, eu tenho, ó, eu vou ter 3 pressões hidrostáticas. Eu vou ter a pressão aqui no líquido 1, eu vou ter aqui a pressão no líquido 2 e vou ter a pressão no líquido 3. Ó. Eu vou chamar aqui de P1, P2 e vou chamar aqui de P3. Eu vou calcular a pressão total. Então, a pressão total é a soma dessas 3 pressões. Ótimo. Agora, vamos tomar cuidado com as unidades. Olha a gravidade, ó. A gravidade já está no SI, já está no sistema internacional, né? Então, o restante tem que acompanhar a gravidade. Por exemplo, como é que eu vou sair de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Isso é que nós trabalhamos na aula passada, essas transformações. A gente não pode esquecer isso, porque nesse capítulo a gente vai usar demais essas transformações. Tem que ser automático. Vamos lá.
Grama por centímetro cúbico. Para quilograma por metro cúbico, o que eu faço? Multiplico por 1000. Tá certo aí, André? Tá. Multiplica por 1000. Tem que estar no automático. É rápido isso aí. Vamos lá. Outra coisa. Essa área não está legal. A área em centímetro quadrado não está legal. Vamos deixar em metro quadrado. Vamos lá. 1 centímetro quadrado para metro quadrado. Como é que a gente faz? Sim. Multiplica por quanto? Professor, também esqueci. Então, o que que tu faz? Vez com também... Não, por 1000, quer dizer. Multiplica por quanto? Por 1000, por 100, aí você como tá no ao quadrado, você eleva a 2 essa quantidade, né? Isso. Metro, decímetro, centímetro. Da esquerda para a direita, vezes 100. Da direita para a esquerda, vezes 10 a menos 2. Então, como eu estou em centímetro quadrado, quero chegar em metro quadrado, vou multiplicar 2 vezes por 10 a menos 2. Ou seja, isso aqui vai dar 10 a menos 4. Ok? Eu normalmente faço a conta como se estivesse em centímetro e metro, e depois eu elevo ao expoente. Pronto, perfeito, perfeito. Aqui, ó. Porque 1 centímetro tem 10 a menos 2 o quê? Metro. Aí se eu levar ao quadrado os dois membros, né, ó. 1 centímetro quadrado é igual a quê? 10 a menos 4. Perfeito, pode ser também. Tá? Então, essas transformações, elas são importantíssimas. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Então, o que eu vou ter aqui? Então, a pressão total é igual a quê? A pressão 1 somada com a pressão 2 somada com a pressão 3. Eu vou calcular a pressão total aqui no fundo, né? Então, a pressão total, PT, é igual, vamos lá, DGH mais D2GH2 mais D3GH3. Vamos só substituir? Então, quem é o PT aqui? Vai ficar. Quem é a densidade 1? É 1,5 vezes 10 a menos... a densidade multiplica... Menos não, prof. 1000. Multiplica por 1000. Vamos lá, 10 a 3, né? Aí a gravidade é quanto? 10. 10. Altura 1, 2 centímetros. Então fica como? 2 vezes 10 a menos 2. Mais. Densidade do líquido 2. 2 vezes 10 a 3. Gravidade 10. Altura do líquido 2. Cadê 4? Então fica 4 vezes 10 a menos 2. Aqui está um pouquinho horrível a letra aqui, porque eu estou tentando espremer tudo para ficar na mesma tela, o cálculo. A densidade do líquido 3 é 4. Tá certo aí? 4 vezes 10 dá 3. Gravidade é 10. E a altura 6. 6 vezes 10 dá menos 2. Vamos lá, então PT é igual. 1,5 vezes 2 dá 3. 10 a 4 com 10 a menos 2 dá 10 a 2. Mais 2 vezes 4, 8. 10 a 3 com 10 a 1, 10 a 4. Com 10 a menos 2, 10 a mais 2. 4 vezes 6, 24. Vezes 10 dá 2. Vamos lá. 8 mais 4 aqui, 8 mais 24 dá 32. 32 mais 3 dá 35. Então vai ficar como? 35 vezes 10 dá 2. Ó, Newton por metro quadrado. Ou Pascal, que é a mesma coisa. Porque eu substituí tudo no SI. Mas não é exatamente isso que ele quer. Ele quer a força. Mas, ó, pressão não é a força sobre a área. Então, força é a pressão vezes quem? Vezes a área. A pressão já tem 35 vezes 10 a 2. E a área? O professor, ele deu 2. Ora, não é a área, não é a força no fundo do recipiente. O fundo do recipiente tem essa área de quanto? De 20. Não vou pegar 40.
Então, tu pega aqui 20 vezes 10 a menos 4. Então, isso aqui, gente, ó, 10 a 2, 10 a 3, 10 a menos 4, 10 a menos 1. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 10 a menos 1, 7. Então, a resposta está aí. A força que esses 3 líquidos, né, eles fazem aqui no fundo do recipiente é quanto? 7 newtons. Legal, pessoal? Então, tá aí. Pressão hidrostática e teorema de Stirling. Se quiser fazer um print aí, faz e coloca na tela. Vou tirar da tela, tá? Pode tirar. Pronto, pessoal. Por hoje só. Até a próxima. Semana. Sexta é feriado. Graças a Deus, né? Para descansar um pouquinho.